Muito boa noite a todos que se juntam a nós a partir de agora, nessa noite de sábado, para mais um estudo da obra Os Mensageiros. Essa obra que temos estudado já há alguns meses, que tem nos trazido muitas e muitas oportunidades de reflexão, todas elas voltadas para possibilidades de melhorarmos o nosso mundo interior, os nossos comportamentos, avaliarmos os nossos vícios morais, as nossas limitações, buscarmos construir atitudes diferentes, mais alinhadas com as leis divinas de justiça, amor e caridade e construção de virtudes que são, segundo o Espiritismo nos ensina, a base da nossa felicidade. Hoje nós vamos ver o capítulo 37, intitulado No Santuário Doméstico. Então nós ainda estamos acompanhando o desenrolar de atividades na casa de Dona Isabel e seu Isidoro. Dona Isabel encarnada, mãe de vários filhos, como tivemos oportunidade de ver nos 2 capítulos anteriores. Seu Isidoro, o esposo e pai que já desencarnou, mas pela sua dedicação e pelo seu esforço recebeu o ensejo de continuar acompanhando as atividades e a família. As atividades que são realizadas ali no lar de Dona Isabel e a família. Então, a gente vai ver, a partir de agora, nós vamos ver 5 pontos, 5 temas que ressaltam da narração de André Luiz nesse capítulo. Esse capítulo ele é bem interessante porque, no geral, André Luiz escolhe uma circunstância ou duas ao longo de um capítulo e trabalha ali o contexto, as lições. Nesse capítulo, ele vai trazer, poderíamos dizer assim, vai salpicar a construção do capítulo com 5 grandes temáticas que nós vamos averiguar a partir de agora. Então, a primeira delas diz respeito ainda à importância da realização do Evangelho no Lar com vistas à nossa construção interior, com vistas àquilo que o lar precisa ser e precisa oferecer para aqueles que compartilham ali uma jornada encarnatória. Então, o texto começa com esse contexto, a narração de André Luiz começa com esse contexto, e Aniceto diz então o seguinte: esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. E aí uma senhora desencarnada, que também integrava ali o grupo de espíritos que compartilharam do momento do Evangelho no Lar na casa de Dona Isabel, diz, completa: bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica. Do ponto de vista espírita, e esse é o primeiro grande tema, o lar é o centro de educação por excelência do espírito quando retorna à roupagem terrestre, à experiência terrestre, a fim de cumprir um conjunto de lições, aprender um conjunto de
ensinamentos que a vida lhe precisa oferecer a fim de que ele dê continuidade ao seu progresso espiritual. Então, o lar, ele não somente é a base para o espírito que retorna, como ele é de fato a base da sociedade. Tudo aquilo que nós encontramos de positivo ou de negativo nas relações, nas convivências sociais, quase sempre estão relacionados aos processos de educação ou ausência de educação que nós tivemos no nosso lar, na nossa casa. Então vejam que Aniceto diz que sem a bênção do lar nunca haverá a felicidade verdadeira, ainda que o homem possa ir à lua e erguer monumentos e prédios e pontes e cidades, enfim. A gente pode avançar em inteligência sempre, mas só haverá felicidade verdadeira quando nós entendermos a função do lar, a função da família. E nós não estamos falando aqui de um ponto de vista tradicional, né? Como se a família só por existir cumprisse o seu papel. Hoje, nos diferentes modelos de família que são possíveis, nós vamos encontrar vastas possibilidades de expressão e existência do amor de Deus, que busca alcançar as criaturas pelas próprias criaturas. Então não basta ter um lar, não basta ter uma família. É preciso garantir que essa família seja essa base de formação do espírito imortal antes que ele possa alçar voos para uma vida em sociedade, agora já respondendo inteiramente por si. Então, não é à toa que o Espiritismo tem campanhas sobre vida em família, não é à toa que, segundo a visão espírita, o lar é esse alicerce do ser que retorna à Terra e que precisa sofrer um conjunto de influências positivas a fim de que possa dar conta das responsabilidades que assumiu consigo mesmo e com o Criador. Então, o primeiro tema que André Luiz nos traz é esse recorte a respeito da importância da família, da importância do lar, desde que seja este celeiro de sentimentos. E aí, o norte, né, a bússola espírita é Jesus. Jesus é o modelo, como nos dizem os espíritos, de como nós podemos agir, não porque temos medo de irmos para algum lugar após a morte, ou porque as tradições assim ensinam, mas porque nós entendemos, inclusive do ponto de vista da inteligência, que a proposta de Jesus faz todo sentido. Que ela de fato resolve as questões complexas com as quais a humanidade ainda se vê às voltas tentando resolver, né? Como diz Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinos morais que estão encerrados nos Evangelhos são uma referência de uma forma justa, de bom senso, ética de agir em todas as circunstâncias da vida pública ou privada. Então, por tudo isso, o lar é fundamental, o lar é o alicerce. E aí, continuando então, se desenrolam alguns acontecimentos, e aí um espírito chamado Emília, que é servidor em nosso lar,
comparece ali na casa também de Dona Isabel, e aí Aniceto explica que ela está ali para encontrar o esposo, ainda encarnado. E aí André Luiz pergunta, e ele virá até aqui, Vicente pergunta, que ali é a dupla de André Luiz nessa semana de aprendizado, né? Ele virá até aqui, e aí Aniceto responde, virá pelas portas do sono físico. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Esse é o segundo grande tema, gente, e ele é de uma importância assim profunda. O Espiritismo vai nos dizer que a experiência de dormir é similar à experiência de morrer. Porque nós deixamos o corpo físico e partimos em espírito para uma vida no mundo dos espíritos, que é a vida verdadeira. Então, o Espiritismo nos ensina, ao nos falar que nós somos espíritos imortais, habitando temporariamente um corpo físico, que o dormir, o sono, é um espaço de libertação do espírito diante do seu corpo, da matéria densa. Contudo, e aí é importante a gente ressaltar isso, é o mais importante, na verdade, o que nós fazemos quando dormimos, essa liberdade verdadeira, não está no fato de que nós simplesmente deixamos o corpo, mas está no fato de que interesses estão alimentando a nossa existência na sua base. Então, se nós estamos inteiramente, totalmente voltados exclusivamente para a vida material, para as preocupações da vida material, nós estamos na gama dos espíritos para os quais o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais. Então a gente sonha com coisas do dia, dorme, acorda, carregando aquelas preocupações, né? Aquelas perturbações de ordem fisiológica que também interferem no sonho, ou de ordem sentimental. Mas existem um grande número de pessoas que, pela espiritualidade com a qual buscam conduzir a existência, e nós não estamos falando aqui do número de vezes que você vai ao centro espírita ou a qualquer outra instituição, nem de uma atividade de benemerência que você, por um acaso, participe. Isso tudo é muito importante. Mas nós estamos falando do que determina as nossas escolhas. De como nós tratamos, por exemplo, as questões da própria matéria. Porque não é porque nós estamos pensando em preocupações da vida profissional que são muito justas e legítimas, que nós não podemos temperar essas preocupações com um olhar de espiritualidade, nos vinculando a Deus, buscando as lições que estão ocultas, como vai dizer Emmanuel no prefácio da obra Nosso Lar, lições inarticuladas que Jesus nos oferece para o nosso aprendizado. Então, se nós vemos as circunstâncias da vida assim, nós estamos nos desmaterializando de antemão. Nós usufruímos das alegrias da matéria saudáveis, mas elas não determinam a nossa existência como um todo. Elas são contextos, elas são usufruto, mas a nossa atenção, o nosso foco é a nossa melhoria interior para os quais as diferentes circunstâncias concorrem. Então, se nós vivemos nesse paradigma,
Quando a gente dorme, a gente continua ocupado com lições da vida imortal. Então, é possível, porque há clima mental da nossa parte, é possível encontrar aqueles que nós amamos, que já desencarnaram, aqueles que nós amamos que não reencarnaram e a gente nem lembra, que assumiram conosco um compromisso de nos ajudarem na encarnação presente. Então vejam que não se trata só de autorização ou não para visitar os parentes. Porque muita gente pensa que é proibitivo, pode ou não pode. Trata-se muito mais de nós estarmos numa sintonia adequada para desenvolvermos, para estarmos aptos, para usar as palavras do texto, a desenvolvermos esse intercâmbio espiritual. Então, se nós estamos inteiramente focados nos interesses, nos prazeres, nas preocupações da matéria, sem ver o além disso tudo, aonde isso precisa nos levar, a gente dorme e o espírito continua apenas vivenciando esse tipo de preocupação. Então, se nós temos alguém que nos ama, que gostaria de nos dar uma orientação, a nossa mente não vai estar aberta para esse intercâmbio. Nós estamos fechados na matéria. Agora, se a gente conduz uma vida com espiritualidade aos moldes do que a gente já falou, então sair do corpo é apenas uma liberdade a mais, mas a mente também está liberta. Então a gente vai ter espaço para recordarmos conversas, para trazermos por meio de sonho, ainda que não seja uma consciência plena, mas essas ligações positivas que nós tivemos vão nos ajudar a tomar decisões importantes da vida, a atravessar fases difíceis. Então, o convite aqui é que a gente possa viver de tal forma a espiritualidade que nos encaixemos no grupo desses que estão aptos a desenvolverem este intercâmbio espiritual. Esse é o segundo grande tema. Então, o primeiro foi a importância da família, do lar. O segundo, o desdobramento, a qualidade do desdobramento do espírito por meio do sono. Aqui nesse slide, o tema é as características do nosso corpo físico. Então, André Luiz continua relatando aquele clima de felicidade, de paz, de serenidade. E aí comenta dos ventos que sopravam cariciosamente ali no ambiente e que de repente se transformaram numa tempestade. Os ventos ganharam mais força e transformaram-se numa tempestade. E aí Aniceto vai falar então da importância dos ventos em âmbito espiritual. E vai explicar que eles percebem essa importância exatamente porque estão numa condição corporal muito mais tênue. Não estão vinculados a um corpo físico denso, material como o nosso, que bloqueia muitas das percepções. E aí, explicando então essa diferença, ele vai dizer, Aniceto vai dizer, é a diferença dos veículos de manifestação. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. E aí constrói uma metáfora maravilhosa. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. Ele vai dizer que a pressão atmosférica é gigantesca sobre os encarnados. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo desse oceano de oxigênio. É como se a gente tivesse assim preso ao escafandro, aquela roupa de mergulho antiga, que era um capacete circular com a grade na viseira, enfim. Enquanto nós, os espíritos desencarnados que se desmaterializaram, não basta sair do corpo, a gente já viu isso, agora há pouco, somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constitui.
nós estamos na condição de prisioneiros, como também diz Allan Kardec na metáfora do espírito que reencarna. Esse corpo ele é uma bênção de Deus, é um patrimônio para que nós possamos, no mergulho na encarnação, utilizá-lo para adquirir virtudes, para viver todas as experiências, retirando lições, aprendizados, mas ele é uma prisão. Como a gente já sabe, que a gente comenta muito isso aqui no estudo, para que eu possa desencarnar ou dormir, como a gente acabou de ver, e libertar-me de fato, eu preciso viver com espiritualidade. Buscar construir virtudes, viver segundo o bom senso, a ética alinhada às leis de Deus. Então, eu estarei me espiritualizando. Ainda que eu esteja vinculado a um corpo denso, quando eu desencarnar, eu serei qual essa gota de óleo indo até a superfície. Se eu vivo de uma forma materialista, no sentido de gozar apenas os prazeres da carne, vincular toda a minha atenção às preocupações da carne de forma egoísta, ainda que eu deixe o corpo, eu estarei vinculado à crosta terrestre, porque terei uma densidade corporal também muito grande. Então, o que dá essa liberdade é a condição do espírito fora do corpo, mas, acima de tudo, o que ele busca na sua existência. E esse é o terceiro grande tema. O quarto grande tema é interessantíssimo, porque quando começa a cair essa tempestade, Aniceto explica que os espíritos desencarnados, muito materializados, fogem da chuva como os encarnados. E aí eles procuram, vejam só a importância do que a gente vai ver agora, eles procuram se abrigar. No geral, adentram as casas, né, de show, que facultam essas sensações muito materializadas, essas experiências, né, que são muito comuns entre nós encarnados, que ressaltam muito as sensações, enfim. Essas casas noturnas é a expressão que ele se utiliza, né? Mas, quando eles não as encontram, eles entram nas casas que têm as portas abertas. Físicas, as portas físicas, né? Por quê? Porque pensam como encarnados. Porque estão tão materializados que também estão sujeitos, ainda que sejam condicionamentos, estão sujeitos às limitações de quem tem um corpo físico. E aí, Aniceto vai falar então, porque esses espíritos correm para a casa de Dona Isabel para se abrigarem, mas não conseguem adentrar a casa. E aí ele vai explicar então. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Lembram que o Evangelho no Lar acabou de ser realizado, né? Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então vejam, eu acho esse ponto assim fundamental. A prece em espiritismo não é algo místico. Não se trata daquela fé misteriosa de uma intervenção divina. A prece em espiritismo é uma ciência. Ela é estudada a partir
da mecânica dos fluidos que Kardec trabalha lá na Gênese e que no Evangelho segundo o Espiritismo também será abordado no capítulo da prece. Então, vejam que nós estamos falando de energia magnética. Por isso, Aniceto diz: cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Se não é só a emissão de palavras, se não é só a pronúncia de palavras decoradas, se está vindo do coração, a gente movimenta energias de natureza superior que vão ser defesas na nossa casa. Ele explica: por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, que é importante esse aspecto, o mais importante, inclusive, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância procurando outros rumos. Começou a tempestade, os espíritos procuram lugares para se abrigar. Se passam numa casa e a porta física está aberta, adentram. Se passam numa casa, a porta física está aberta, mas há essa barreira construída pela prece com base em energias superiores, eles não conseguem adentrar. Então vejam o quão crucial é isso, considerando que nós estamos num planeta onde o mal ainda predomina, onde somos a maioria de espíritos inferiores, mas que já tentamos, por nossa vez, alçar voos mais sublimes, disciplinar o espírito, nos vincularmos ao bem. Então, o Evangelho no Lar, além de ser esse curso de iluminação interior, é essa base da defesa espiritual da nossa casa. Esse é o quarto grande tema. E o último, que seria mais ou menos apenas um lembrete, porque a gente já comentou isso, é que seu Isidoro então chega, Dona Isabel dorme, deixa o corpo físico e os dois vão trabalhar em conjunto. Então André Luiz diz: o casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. E explica, Aniceto: observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então, por toda a gama de sacrifícios e esforço que Dona Isabel faz, conduzindo os filhos, mantendo a casa vinculada às atividades evangélicas, educando, trabalhando, quando ela dorme, olha a espiritualidade, olha o exemplo aqui do que a gente falou. Quando ela dorme, os interesses são os espirituais. E como o seu marido desencarnado compartilha dos mesmos interesses, eles têm a aventura de se reencontrarem para trabalharem juntos. É o poder do amor em todos os sentidos. Então, meus amigos, nós vimos 5 temas que esse capítulo aborda para a gente. São 5 convites. 5 convites para que a gente possa pensar como temos dormido, como temos protegido e amparado o nosso lar no aspecto espiritual, o que significa estar num corpo mais denso, como podemos nos espiritualizar, o que o lar significa para a gente nessa condição de espíritos em melhoria. Fica o convite para que a gente possa aproveitar a semana para refletir nesses pontos.
Caso tenha alguma dúvida, você queira deixar algum comentário, registra aí que a gente leva tudo para a nossa live do primeiro sábado do mês de março, para a gente ter aquele bate-papo. Semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até lá.